Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Amém, queridos? Amém. Deus possa estar falando um pouquinho nos nossos corações hoje à noite. Olha só, eu gostaria de dar duas notícias para vocês hoje à noite. Uma não boa, não tão boa, uma notícia ruim. E uma outra notícia excelente. Eu vou começar com a ruim. A Nete falou, dá a primeira é a ruim. Porque depois vem a excelente e cura, não é? E é exatamente isso. Esse texto aqui é quando Jesus chama os seus discípulos e ele estava prestes a enviá-los para pregar o evangelho, para evangelizar. Então ele chama os seus discípulos e sopra neles o poder de Deus, o Espírito Santo, e concede aos seus discípulos poder para expulsar e para curar todo tipo de doença. Tem uma outra versão que fala que é para expulsar espíritos imundos e todos os males. E depois é que ele vai falar todas as doenças. E então parece-me que ali ele está fazendo uma divisão entre espírito imundo e males. Então, a notícia ruim, e eu não quero ser aquela pessoa que vai contrário ao espírito da campanha de jeito nenhum, mas eu queria dizer para vocês que não existe na Bíblia nenhuma promessa de que nós não vamos passar por enfermidades, tanto da alma quanto do corpo. É uma notícia ruim. Não existe essa promessa na Bíblia. Não existe. Muito pelo contrário. Jesus, ele diz que neste mundo nós teremos aflições, e essa palavra aflições aí abrange também doenças, abrange notícias ruins, diagnósticos inesperados. Agora, o entendimento que nós temos é que as enfermidades, tanto da alma como do corpo, não é por causa do seu pecado. Não é porque você cometeu um erro, uma falha, um pecado, um deslize, que você vai ficar doente. Igual os amigos de Jó queriam convencê-lo de que ele teria cometido algum erro, então por isso ele estava passando por tudo aquilo. Mas sim, por causa do pecado original, por causa do pecado cometido lá no princípio por Adão e Eva. Até ali não havia enfermidade, ali não havia degradação da natureza, nem nada. Mas com a entrada do pecado do mundo, entraram também a morte e a degradação da natureza. E onde era um jardim maravilhoso, lindo, e onde tudo se podia comer, e era florido, passou então a nascer cardos e abrolhos e espinhos, e o homem passou a ser mortal, e ficamos susceptíveis às enfermidades. Então não é porque você está em pecado que você fica doente. Ok? Começamos bem? Conheci homens santos, maravilhosos, evangelistas, ganham milhares de almas que morreram doentes, morreram por enfermidade grave. Aqui mesmo na Redenção tinha um pastor batista, pastor Tito. Assim que nós nos convertemos, a igreja dele era tão bem frequentada que as pessoas tinham que chegar cedo, só tinha que ficar dependurado nas janelas, e era um culto alegre, maravilhoso, cheio do poder de Deus, mas ele morreu só um toquinho em cima da cama. Então a notícia ruim é que nós todos estamos sujeitos a enfermidades. Mas olha só, a coisa vai melhorando. O Senhor
envia os seus discípulos com poder e autoridade. Quem é discípulo do Senhor aqui? Amém? E quando ele fala aqui, eu queria rapidinho passar por esse negócio aqui de expulsar demônios. Ele capacitou os discípulos para expulsar demônios. Todos vocês aqui, que são salvos, têm o Espírito de Deus, estão capacitados para expulsar demônios. Amém, queridos? Amém ou não? Então existe uma outra coisa aqui implícita nesse texto, que é universal para o mundo incrédulo, para os descrentes, que é a possessão de demônios. Esse é o meu entendimento e é o meu aprendizado. Então o mundo também passou a ficar suscetível a essa invasão de demônios. E os demônios passou a ter liberdade nesses corpos e agir e fazer o que querem. Mundo lá fora. Mas eu creio, querido, com toda a minha alma, que você que tem o Espírito Santo de Deus não pode ficar endemoniado, não pode ficar possesso. Sabe por quê? Porque a palavra diz que quando você nasceu de novo, você passou a ser morada do Espírito Santo de Deus. Amém? E lá não cabe dois. E o Espírito Santo não sai, ele não dá licença. Mas aqui na outra versão diz que há demônios, e isso é possessão, é quando o demônio entra, mas fala que existem os males. E essa palavra males lá naquela versão engloba a opressão, a depressão, o estresse, a ansiedade e vários outros tipos de doenças da alma. A opressão, todos, inclusive os crentes, quem tem o Espírito de Deus, está sujeito. É quando o inimigo, ele fica ao seu derredor, e a palavra fala sobre isso, procurando uma brecha para te atormentar, e às vezes ele acha e ele faz festa. Opressão é quando o inimigo consegue se andar com a pessoa, mesmo ela tendo o Espírito Santo, porque ela deu brecha, porque ela não vigiou, e a Bíblia diz que nós temos que vigiar. Então o crente pode ficar oprimido. Eu creio dessa forma. E aí vem depressão e outros tipos de coisas, está englobado aqui nesses males, que vai falar das doenças da alma, e que alguns dizem que é o mal do século, que muitas pessoas estão ficando depressivas por causa das intempéries, e às vezes essa depressão, às vezes, é por causa de opressão, nem sempre, porque depressão é uma patologia sim, é uma questão hormonal, é uma questão de doença mesmo, mas às vezes ela pode ser consequência de opressão. Mas ele vai dizer aqui também, que esses discípulos ganharam, que foram capacitados para expulsar e para curar todo tipo de enfermidades, todos os tipos. Gripe, ele pode curar? Sim ou não? Sim. Pode curar a Covid? Sim. Dengue? Sim. Malária? Sim. Pode curar câncer? Sim. Pode curar câncer? Sim. Pode curar AIDS? Sim. É todas as enfermidades, todas as enfermidades. Então a notícia começa a ficar melhor. Já que é Jesus, nós vamos lá para Tiago, para completar a notícia boa. Tiago capítulo 5, versos 13 e 14. Olha só o que está dizendo aqui, ó. Alguém de vocês está sofrendo? Tem alguém sofrendo aqui? Isso aqui é genérico, todos nós podemos passar por sofrimentos. O que tem que fazer quando está sofrendo? Não entendi. Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Aleluia, né? Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. Amém, gente?
É a notícia boa. Essa é a notícia boa. Nós estamos sujeitos às enfermidades, mas ao mesmo tempo nós temos um antídoto e podemos ser curados de todas elas. Amém, querido? Tiago, quando ele escreve isso aqui, ele está numa sequência de ensinos. Quando ele chega aqui no capítulo 5, especialmente nesse texto, conselhos diversos, ele vai estar falando, gente, exerçam a maturidade de vocês. Foi o que o pastor pregou ontem. Sejam adultos espiritualmente. Lembre-se que vocês foram revestidos do dínamos de Deus, o Espírito Santo, que tudo pode, amém? Tudo pode. Então, se nós formos acometidos de qualquer enfermidade, de qualquer pestilência, o que nós temos que fazer? Amém. Se estiver sofrendo, ore. Ele vai enfatizar aqui, os comentaristas vão falar que essa oração tem poder. Esse poder foi entregue lá no texto que nós lemos. Vocês receberam poder. Amém, queridos? Quem recebeu o poder aqui? Amém. Toma posse. Não precisa ficar sofrendo o tempo todo. Ore e Deus vai tirar. Está alegre? Cante louvores. Mas está doente? Chame os presbíteros da igreja, como a gente tem feito aqui. E você vai ser ungido com óleo e vai ser curado. Amém, queridos? Vocês creem nisso? Glória a Deus. E eu tenho mais 10 minutos. E eu vou dizer que isso aconteceu na minha vida, literalmente. E o pastor me sugeriu ontem para dar um pouquinho desse testemunho, porque às vezes algumas pessoas ainda não sabem. O homem, ele precisa todo ano fazer a sua prevenção, e a mulher também, não é? Até porque existem 2 tipos de câncer que tem matado muito no nosso século. É o câncer de mama e o câncer de próstata, para os homens. Então nós precisamos fazer prevenções constantemente. E eu fazia prevenção, e um dia eu tive um diagnóstico desfavorável. E o médico me chamou e falou assim: o senhor tem um tumor maligno na sua próstata. Aí, nós estávamos aqui, já orando nas segundas-feiras, nós já estávamos embalados, e debaixo da nuvem, e do fogo de Deus, e lembrando desses textos, e eu falei, é mesmo? Ele falou, bacana, como é que se trata isso? Aí ele me deu todas as alternativas, e eu falei, tá bom, vamos ver. E aí passei a me especializar no assunto, eu acho que todo mundo recebe uma notícia desse porte, vai pesquisar, aí eu comecei a ficar especialista. Mas isso foi numa sexta-feira, esse diagnóstico confirmado, com biópsia, com tomografia, com todos os exames. No domingo, eu iria pregar na igreja. Tinha que contar para minha esposa esse negócio. Eu já tinha digerido, de boa, tranquilo. Igual como o pastor Rogério fala assim, vamos pescar. Para mim a notícia estava no mesmo patamar, viu, pastor? Eu não me assustei com isso. Mas eu falei para minha esposa, ela assustou, meus filhos assustaram, minha cunhada falou, minha mãe e todo mundo. Eu falei, calma, tranquilo, vamos passar por isso aí. Domingo vim, preguei, Deus nos usou, e no final do culto eu falei assim, queridos, eu queria falar com a igreja. E aí o pastor Hélio falou assim, ele vai sair da igreja, só pode. Eu disse, não, gente, é porque eu estou precisando fazer um tratamento. E quando eu falei para a igreja, alguns choraram, outros, e foi aquela comoção. Eu falei, não, tranquilo, porque aqui diz, se está entre vós alguém doente, faça o quê? Chame os presbíteros da igreja, e eles vão impor as mãos sobre você, e você vai receber oração, e vai ser curado.
Aí, queridos, depois do culto, eu fiquei aqui onde está esse gasofilácio, de joelhos, e os irmãos vieram, o pastor veio, né, e outros irmãos vieram, e colocaram a mão sobre a minha cabeça e oraram, e eu literalmente, agora vocês calma aí, antes de dar o aleluia, tá? Tem duas partes, literalmente eu fui curado aqui, calma, literalmente eu fui curado aqui, e tomei posse da minha cura, só que eu voltei a fazer os meus exames e estava lá ainda o tumor, e agora, o que eu entendi? Deus me curou ali, naquele dia, mas Ele vai me entregar numa outra oportunidade, amém? O seu milagre já foi conquistado, a sua oração já foi respondida, agora, quando é que o Senhor vai te entregar? É hoje? Pode ser amanhã, pode ser semana que vem, às vezes até te entregou e você não sabe, e eu continuei orando, e glorificando, e ficando calmo. Um dia o pessoal me pegou lá no escritório, na hora do almoço, a minha esposa, o pessoal que trabalha comigo, falou assim, você não está fingindo não? Você está tranquilo demais. Eu falei, eu estou curado, gente, eu estou curado, eu só não sei como que Deus vai me entregar isso, e Ele me entregou, queridos, lá em Brasília, num hospital, chamado Hospital de Brasília, né, um hospital muito bom lá, através de uma cirurgia, e eu tirei minha próstata fora, e aí fez a biópsia do material, e falou, você está 100% curado, eu falei, doutor, eu já sabia disso, foi aqui que eu recebi a minha cura, e eu fiz a minha cirurgia para aquele sistema robótico, meu plano de saúde que eu pago há 20 anos não cobriu, aliás, ele cobria bisturi, ele cobria até a laparoscopia lá, né, mas a robótica, que era ainda inovação, ainda é inovação, né, não cobria, aí eu falei, não tem problema não, vou fazer assim mesmo, R$50, 50 mil reais, meu Deus é Deus do ouro e da prata, né? E eu tinha um seguro do antigo BEG, ó, é antigo, o Salomão conheceu o BEG, ele foi gerente de banco, e eu fui ler a apólice, estava lá, né, na minha gaveta, estava lá, cobertura para doenças graves, liguei, que agora é Itaú, né, ainda é Corasbeg, mas o Itaú é que administra isso, aí falou assim, manda para mim o seu diagnóstico, e eu mandei os exames, eles depositaram na minha conta, 20 dias depois, tudo que eu precisava para a minha cirurgia, tudo! Tudo! Fiz a cirurgia, paguei tudo à vista, não fiquei devendo um centavo, ainda não voltamos de Brasília para Goiânia, eu tinha que ficar com a sonda 10 dias, falei, não vamos para Goiânia, depois tem que voltar para Brasília para tirar isso, fomos nos hospedar num dos hotéis de top lá, top de linha lá em Brasília, perto lá da bandeira lá, troço top, estava dentro do orçamento, cobriu tudo, entendeu, queridos? A notícia ruim, neste mundo tereis aflições, nós estamos sujeitos a ficarmos doentes, dodói, mas a notícia boa é que Deus cura tudo, tudo, é só orar, é só confiar, mas e se Deus não curar? Ele vai te ensinar, Ele vai te sustentar, Ele vai te amparar, e Ele continua sendo Deus, e eu disse, Senhor, se for por esse meio que eu vou para a glória, amém, glória a Deus por isso, mas Ele prorrogou meu contrato e estamos aqui para a glória dEle, amém? Quem crê nisso? É a palavra de Deus, então, mesmo que não tenha ninguém aqui doente, mas estão sujeitos a doenças, agora semana passada uma prima minha, maravilhosa, ela foi diagnosticada com uma bactéria, uma superbactéria, está lá em Brasília, no hospital de base, do pescoço para baixo não mexe nada,
e não sabe se vai melhorar. É uma bactéria. E estava ótimo, no dia seguinte está lá. Então, queridos, nós precisamos dessa unção. Nós precisamos ser ungidos. Não para não ficarmos doentes, mas para, se ficarmos, recebermos a cura. Amém? Vamos nos cuidar, vamos nos exercitar, fazer exames. A medicina está super evoluída. Vamos nos prevenir, vamos realmente cuidar da nossa saúde, que é templo do Espírito Santo. Mas se acontecer, não se desespere. Não se desespere. Amém? Vamos orar então? Quem gostaria de orar? Vamos, cadê os pastores? Meu pastor presidente. Demais pastores e pastoras, venham aqui na frente. Vamos ungir esse povo, vamos orar. Vamos orar essa palavra aqui, ó. Vamos crer nisto. Oh, Deus, aleluia.